Meu nome é Moisés Nussensweig e eu estou para chegar aos 88 anos de idade. A minha família, meus pais, vieram da Polônia para o Brasil nos anos 20 como refugiados da onda de antissemitismo. O meu pai ganhou a vida trabalhando como mascate. Ele vendia roupas. O meu irmão do meio, Vitor, me ensinou a ler antes que eu fosse à escola, e aí eu nunca mais parei. Eu sou rato de biblioteca e leio o tempo todo. Eu fiz sempre, a vida toda, escolas públicas. Em todas elas, eu era aluno nota 10. Eu frequentei muito a Biblioteca Infantil Municipal de São Paulo, onde eu conheci Monteiro Lobato, quem eu era entusiasta, tinha lido todos os seus livros. E também li todos os de Júlio Verne. Eu entrei no Ginásio do Estado, que era muito difícil de entrar e tinha um nível de ensino excelente, comparável àqueles grandes liceus de Paris. Eu fui fortemente influenciado pelo professor de matemática Cândido Gonçalves Gumide. Ele era o tipo do professor distraído, com a gravata de fora, sujo de giz. Era um grande professor. Ele me despertou interesse pelos fundamentos da matemática. Adquiri um livrinho que é bem precioso, o primeiro livro escrito em linguagem de lógica simbólica, de Giuseppe Peano, e tenho até hoje. Também adquiri coleção em 3 volumes enormes do Bertrand Russell e Whitehead, chamada Princípia Matemática, toda em linguagem simbólica, e consegui ler mais ou menos a metade de um volume. Além da matemática, eu tinha muito interesse por cinema. Existia lá em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, um centro de estudos cinematográficos. Aí eu participei da organização do primeiro Festival de Cinema de São Paulo. Além do curso ginasial, eu fiz na Aliança Francesa um curso de literatura francesa. E aí apareceu um concurso para uma bolsa de estudos na França e eu ganhei e fui para a França em 1951. E lá eu tinha pensado entre ir para matemática ou cinema, optei pela matemática. E eu fiz o meu primeiro curso universitário na Sorbonne. Eu tinha um ótimo professor, o algebrista chamado Paul Dubreuil. A sala de aula, o anfiteatro, devia ter 800 alunos, mais ou menos. Se a gente chegasse tarde, ficava lá na última fila. Mas esse curso foi muito bom, ele era bem prático, chama-se Mathématique Générale, e tinha muitas aulas e problemas, exercícios de cálculo. A gente tinha que aprender realmente a calcular. Quando eu cheguei a Paris, eu fui procurar Louis de Broglie, um dos criadores da mecânica quântica, que eu já tinha muita admiração pelos livros dele,
tinha levado a coleção de livros e pedi para ele autografar. Eu fui morar na Cité Universitaire e lá eu conheci várias pessoas que tiveram bastante importância para mim. Uma delas foi um escritor pernambucano chamado Gastão de Holanda. Ele, quando voltamos ao Brasil, eu fui visitá-lo em Recife. Ele tinha escrito o seu primeiro livro, que se chamava Os Escorpiões, e tinha um concurso de literatura em São Paulo. Ele me pediu para inscrever o livro dele lá, o que eu fiz, e ele ganhou o concurso. Eu também conheci a atriz Maria Fernanda, que era filha de Cecília Meirelles e tinha trabalhado na montagem do Hamlet, do Sérgio Cardoso, fazendo o papel de Ofélia. Eu fiz esse curso de 1 ano e acabei sendo aprovado. Então, voltei a São Paulo. Aí, reencontrei um antigo amigo e ex-colega com quem eu tinha estudado junto para o vestibular, que era Ernesto Wolfgang Hamburger. Ele já era aluno do Instituto de Física da USP e estava trabalhando como aprendiz de física experimental na montagem do acelerador Van de Graaff. Eu entrei direto no 2º ano, sem fazer vestibular, como paraquedista, e acabei indo ajudar nessa montagem. Então, a primeira tarefa que eu tive foi lixar por dentro o tanque, um enorme tanque de aço do Van de Graaff, que tinha sido testado com água e tinha enferrujado. Eu tinha uma espécie de lanterna de mineiro na cabeça e uma escova rotatória de aço. Fiquei todo mergulhado em pó de ferrugem. Depois, eu tive um professor no curso, técnicas de eletrônica e de alto vácuo, chamado americano Philip Smith, e nas duas especialidades eu fiz uma bobagem atrás da outra. Por exemplo, o Phil Smith tinha demonstrado um teorema dizendo que um amplificador de 3 estágios podia oscilar, mas só no mínimo com 3. Eu fiz um de 2 que oscilava. Além disso, na montagem do sistema de vácuo, existiam uns medidores de vácuo de vidros muito frágeis e muito caros. E eu quebrei 2 ou 3. Aí eu vi que não ia dar para física experimental. Nos 2 últimos anos do curso de física, eu tive a sorte de ter um professor maravilhoso com quem eu fiz o curso de física teórica e de mecânica quântica. O nome dele era David Bohm. Ele é muito famoso hoje. Ele tinha, nos Estados Unidos, estado na Universidade de Princeton, mas na época do macartismo ele foi acusado de ser comunista e acabou tendo que vir se refugiar no Brasil. Ele tinha escrito um livro de mecânica quântica muito bom até hoje, mas extremamente ortodoxo, em que ele defendia a interpretação usual do Niels Bohr, chamada de Copenhagen, da mecânica quântica. Mas talvez pela própria maneira de escrever e pensar de novo no assunto, ele chegou à conclusão de que podia existir uma outra maneira de interpretar, que, ao contrário da de Bohr, era realista.
nesse sentido comparável com a mecânica clássica, descrevendo um mundo real e não somente probabilístico. Essa reinterpretação atualmente está voltando a ser considerada seriamente. Quando Bohm veio para o Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, ele tinha ido como professor visitante da USP, mas passando pelo Rio, ele foi ao consulado americano, onde pediram a ele o passaporte. E apreenderam dizendo que ele só ia receber de volta quando retornasse aos Estados Unidos. Então, ele acabou se naturalizando brasileiro e depois ele foi com esse passaporte para Israel, onde ele ficou o resto da vida. Naquela época não existia curso de pós-graduação, havia cursos chamados de especialização. E no lugar do Bohm, chegou como professor visitante o professor Guido Beck, que era um físico austríaco que participou de muitos locais, esteve em muitos locais nos anos de ouro da criação da mecânica quântica, desde o Instituto do Niels Bohr até na União Soviética, onde uma vez ele fez uma viagem de trem daquela transiberiana junto com o Dirac. E o Beck era um fumante mais inveterado que eu já conheci, não sei quantos maços por dia ele fumava, e o Dirac tinha aquela fama de quase nunca falar, só o essencial. Então, ele passou um dia no vagão do trem silencioso, mas na hora de deitar, ele perguntou para o Beck: "Listen, Beck, do you smoke while you sleep?" Você fuma dormindo? Bom, essa história o Beck contava para a gente. Eu tive o Guido Beck como orientador porque ele tinha vindo para a USP como visitante substituindo o Bohm. Aí ele queria trabalhar com algum estudante e eu fui recomendado para ele pelo Mário Schemberg. E fiz, de fato, a tese de doutorado com ele, começando na USP, depois indo acompanhá-lo para o CBPF, para onde ele se transferiu depois de um ano. Essa tese era sobre um problema de difração eletromagnética por guias de ondas. E a minha tese, o professor Beck mandou para o Max Born e para o Wolfgang Pauli. O Pauli, ele explicou que não era por ser o Pauli, mas porque ele tinha trabalhado num problema de difração semelhante. E o Born recebeu, e mais tarde ele tinha tido um assistente em Manchester, que era o Emil Wolf, autor desse famoso livro Princípios da Ótica. Quando Wolf resolveu se transferir para Rochester, em Nova York, o Max Born deu o livro, minha tese para ele, para ler durante a viagem. O artigo foi publicado em 1961 na Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Então, o professor Beck já tinha se transferido para o CBPF, eu fui para lá também como visitante, e depois de passar a defesa de tese, eu fui nomeado professor titular. A minha defesa de tese eu defendi 2 vezes.
A primeira vez foi na USP, com a banca presidida pelo Mário Schember. Só que, de volta ao Rio, já estava como visitante do CBPF o Richard Feynman. E o professor Beck me fez repetir a defesa de tese inteirinha para o Feynman. E, felizmente, ele também me aprovou. O primeiro artigo que eu publiquei foi em 1959, e era sobre o cálculo dos polos da matriz S para um poço ou barreira de potencial retangular. Esse artigo, o objetivo principal dele, de fato, era desmentir o Heisenberg, porque ele tinha proposto essa teoria da matriz S, dizendo que todos os polos da matriz S tinham interpretação física e que os polos complexos eram ressonâncias. E aí eu mostrei que isso só valia para os polos muito perto do eixo real, com parte imaginária pequena e suficientemente espaçados. E que havia um número infinito de outros polos que não tinham nada a ver com isso, era só consequência do fato de o potencial ter alcance finito. Esse artigo foi mandado para a revista Nuclear Physics, na época, o Leon Rosenfeld aprovou. E ele continua sendo muito citado até hoje. Em 1962, uma data muito importante, eu me casei com a minha esposa Micheline Claire-Lévy, no Sensweig. Ela era refugiada de guerra também, tinha vindo da França para o Brasil, fugindo da invasão alemã, e conseguiu chegar no primeiro navio que cruzou o oceano. Teve até dificuldade ao desembarcar no Rio. Primeiro não queriam deixar desembarcar, queriam mandar o navio de volta para a Europa, mas, por sorte, tinha um despachante brasileiro a bordo e a mãe dela, que é brasileira, estava esperando e conseguiu desembarcar. Bem, essa é a história da chegada dela ao Brasil. E a gente teve, então, nosso primeiro filho foi uma menina, Helena. Enquanto isso, eu tinha ido fazer uma espécie de pós-doutorado, não era bem isso, na época não existia, mas tinha uma bolsa do CNPq, na Holanda, na Universidade de Utrecht, trabalhando com Nico van Kampen, porque eu tinha muita admiração, era de uma família muito especial. O tio dele, Fritz Zernike, era prêmio Nobel. E o sobrinho dele também foi prêmio Nobel, era o Gerhard Toft, que depois, uma vez, visitou o Brasil. Eu visitei também, de novo, Utrecht, a convite dele. Com Van Kampen, eu trabalhei sobre o tema causalidade e relações de dispersão, que na época era um tema importante, eram muito usadas as relações de dispersão. Em 1963, eu estava recém-casado, mas a situação financeira do Brasil estava muito ruim e o CBPF, que era um instituto privado, recebia uma subvenção votada pela Câmara dos Deputados. Essa votação acabou se atrasando muito, o instituto não tinha quase verba. Embora eu fosse titular e Micheline era a primeira assistente, a soma dos dois salários mal dava para chegar até o final do mês. Sobrava mês no fim do salário. Eu me lembro que tive
estudante que veio, eu acho que gaúcho, começou a trabalhar comigo, tinha uma bolsa, ganhava mais do que a gente, os dois somados, e eu me lembro que uma vez, passeando na Avenida Atlântica, via ele comendo um enorme bife e a gente estava morto de fome. Como eu disse, a situação do CBPF piorou tanto que acabou sendo necessário emigrar. Um dos meus colegas, Samuel McDowell, já tinha ido a Princeton e eu recebi um convite para a Universidade de Nova York, para o Instituto Curran de Ciências Matemáticas, como professor visitante. Lá em Nova York, eu fui convidado para almoçar com um representante da Academic Press, que me propôs escrever um livro sobre o tema que eu tinha trabalhado, e foi aí que eu escrevi esse livro que se chama Causalidade e Relações de Dispersão. Ele atualmente está esgotado, mesmo eu recebo pedidos para mandar e, em princípio, não existe mais. Mas ele acabou tendo uma espécie de edição pirata, então eu acho que ele ainda pode ser comprado. E ele é muito citado. Sempre que se fala de causalidade e relações de dispersão, costumam citar esse livro. Bem, eu estava em Nova York, então, desde setembro de 63, aliás, pouco depois que a gente chegou lá, foi o assassinato do Kennedy. Eu estava até com um convite para voltar ao Brasil, feito pelo Roberto Salmeron, que estava organizando os institutos da Universidade de Brasília. Eu tinha até aceitado o convite, mas a Micheline perguntou para ele como é que estava a situação política, porque ele tinha sido nomeado o ministro da Educação e era organizador dos institutos da Universidade de Brasília. Aí ele disse que não, que a situação estava muito boa, mas logo depois veio o golpe militar de 64 e, naturalmente, a gente desistiu. Eu tive o convite do Emil Wolf, que tinha recebido a minha tese do Max Born, para ir para a Universidade de Rochester. Eu fui para lá e acabei ficando lá praticamente 12 anos. Eu fui professor titular até 1975, do grupo de ótica quântica, que incluía o Wolf e um grande físico experimental, o Mandel. E foi aí que eu escrevi o livro de Introdução à Ótica Quântica. Nessa época, a Universidade de Rochester recebeu também um aluno que veio para lá às pressas, porque teve que mais ou menos fugir do Brasil, que foi o Luiz Davidovich. Ele tinha sido expulso da PUC pelo AI-5 e chegou a Rochester. Eu consegui, embora estivesse fora de época, que ele fosse aceito como aluno, e ele acabou se casando no nosso apartamento por procuração, porque a esposa dele estava ainda no Brasil. Então, o casamento foi lá em casa pelo telefone. E essa filhinha, Helena, perguntou: mas mamãe, papai, casamento não precisa ter noiva presente? Bom, o Luiz depois teve uma carreira muito brilhante até hoje, onde ele atualmente é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Ele acabou
fazendo a tese comigo. Eu acabei, depois de 1975, voltando para a USP em 77. E eu fui para lá propondo que fundar um departamento novo, que seria de física teórica, mas ele encontrou oposição e acabou sendo transformado em departamento de física matemática, que atualmente ainda existe e é um excelente departamento do Instituto de Física da USP. Um dos meus alunos na Universidade de Rochester foi o Stephen Chu, que ganhou o Prêmio Nobel de 1997, junto com Claude Cointandy. O Steve Chu contou ao Cointandy, lá em Paris, que ele tinha considerado que tinha sido o melhor professor da vida dele. Lá na Universidade de Rochester, eu fui convidado pelo Elliot Montroll, que era o professor Albert Einstein da universidade, e fundou lá um Instituto de Estudos Fundamentais. E ele me convidou como membro. E lá eu estudei o problema de espalhamento de luz por uma esfera transparente, que se chama espalhamento Mi. E, para isso, eu desenvolvi um método que era baseado no que se chamei a teoria de momento angular complexo, em que era preciso usar uma transformação muito bonita matemática que foi inventada por Henri Poincaré e depois utilizada por Watson, então ficou conhecida como transformação de Watson. E aí eu escrevi o artigo sobre difração por uma esfera transparente, que era extremamente extenso, submeti ao Journal of Mathematical Physics, foi publicado em 69, era tão comprido que ocupou um número inteiro da revista. Em 1972, também na Universidade de Rochester, eu publiquei um artigo sobre regras de soma para constantes ópticas, baseado nas relações de dispersão e nos chamava de superconvergência, e essas regras de soma são muito usadas até hoje. Foi lá que eu comecei a trabalhar sobre o problema da auréola. A auréola é um dos fenômenos ópticos mais bonitos da natureza. Ele foi certamente observado desde a mais remota antiguidade. Mas a primeira observação registrada foi durante uma expedição francesa que estava numa montanha no Peru, chamada Monte Pambamarca, e essa expedição estava no alto da montanha um dia quando estava nascendo o sol. O sol projetava a sombra das pessoas da expedição sobre nuvens baixas e cada um via na sua sombra que a cabeça estava rodeada por uma auréola com cores parecidas com o arco-íris e bem luminosa. Mas, curiosamente, cada um se via como um santo de auréola e os outros, ele não via auréola nenhuma. O que se explica porque esse fenômeno ocupa um ângulo sólido muito pequeno em torno da direção traseira.
passei a procurar explicar esse fenômeno usando a teoria de momento angular complexo. Mas antes de fazer essa teoria para a auréola, eu tive um estudante de doutorado na Universidade de Rochester chamado Vijay Kare, hindu, e ele fez a tese sobre o arco-íris e a auréola, e publicamos o primeiro artigo sobre o arco-íris em 1974 na Physical Review Letters. Depois que esse artigo foi publicado, eu recebi um convite da revista Scientific American para escrever um artigo sobre esse assunto, e também foi publicado no Scientific American. A teoria da auréola foi publicada na Physical Review Letters em 1977. Depois publicamos um artigo extenso sobre a teoria de movimento angular complexo dos dois fenômenos, arco-íris e auréola. E, finalmente, tudo isso entrou no meu livro, publicado em 92, Efeitos de difração no espalhamento semiclássico, publicado pela Cambridge University Press. Mas quando eu obtive a explicação da auréola, eu nunca tinha visto uma auréola. E a primeira vez que eu vi foi muito peculiar, porque eu estava voando de Rochester para Nova York. Eu observei a auréola a bordo do avião, porque quando o avião está passando acima das nuvens e a gente consegue ver a sombra do avião nas nuvens, aparece essa auréola. E eu fiquei tão encantado que, assim que cheguei a Nova York, telefonei para Micheline, para Rochester, para contar isso. Usei alguns níqueis que eu tinha na minha carteira para discar e esqueci a carteira, e ela foi roubada, e eu estava indo para o Brasil sem um tostão. Mas, felizmente, meu irmão Vitor, que estava lá, me deu dinheiro para eu poder chegar ao Brasil. A explicação da auréola é realmente muito bonita do ponto de vista físico, matemático. Ela é um fenômeno de tunelamento da luz. A luz consegue, embora estejam os raios do Sol passando por fora de gotinhas d'água, pelo fenômeno do tunelamento, penetra dentro dessa gotinha e produz a auréola. Em 1994, eu orientei a tese de doutorado de um aluno, Luiz Galiza Guimarães, que está atualmente na UFRJ, e que era sobre espalhamento Mi, mas efeitos de ressonância. Ressonâncias muito estreitas no espalhamento, um fator de qualidade elevadíssimo, podendo chegar acima de 10 à potência 12. Com isso, essas ressonâncias passaram a ter um interesse grande. E foi o que me levou a ser contactado pelo Arthur Ashkin, que foi recente prêmio Nobel de Física, que estava fazendo experimentos de observar a pressão de radiação sobre gotinhas de óleo, e tinha visto essas ressonâncias muito estreitas, e, devido a esse meu trabalho, me contactou para poder fazer cálculos verificando os seus resultados experimentais. Aí foi a primeira vez que eu fiquei conhecendo pinças ópticas, que é um instrumento maravilhoso que ele inventou, uma das razões de ter ganhado o prêmio Nobel,
que fez uma revolução na biologia celular. Entre 1983 e 1994, eu fui professor da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que tinha apoio da FINEP, do FNDCT. Com a queda do FNDCT, acabou sendo cortado esse auxílio e o pessoal da PUC teve que procurar outro emprego e, felizmente, nós fomos acolhidos, o departamento inteiro, na UFRJ, em 1994. E é lá que eu estou desde essa época, primeiro como professor titular, depois, em 2003, como professor emérito. Chegando ao UFRJ, a gente resolveu fundar a COPEA, Coordenação de Programas de Estudos Avançados, cujo objetivo era estimular pesquisas de fronteira, que todas elas eram interdisciplinares, entre departamentos e áreas diferentes. E a gente promovia isso através de ciclos de conferências semanais, para as quais eram convidados especialistas do país inteiro e internacionais também. Cada ciclo de conferências, que eram semanais, podia durar até um ano, e os primeiros ciclos deram origem a 2 livros publicados. Um é Complexidade e Caos. É o primeiro livro sobre complexidade, também que está atual até hoje. E o segundo livro é Repensando a Universidade, que resultou de uma reunião em Angra dos Reis, para a qual convidei alguns dos maiores cientistas brasileiros para discutir como devia ser ensinada a ciência. Esse manifesto de Angra dos Reis foi depois a base de uma proposta da Academia Brasileira de Ciências também, sobre reformulação do ensino da graduação. E, achando que a COPEA devia também ter uma linha de pesquisa própria, a gente resolveu criar, e inspirado pelo que eu tinha visto com o Ashkin, um laboratório de pinças ópticas na UFRJ, LPO COPEA. Esse laboratório começou com apenas 2 pessoas, hoje em dia tem 20 membros. E atualmente existem 2 laboratórios ligados a ele, um de biologia e o outro de efeito Casimir, lá na UFRJ. O artigo mais recente que eu publiquei e que é resultante desses trabalhos todos ligados com biologia, porque eu cheguei à conclusão de que para biologia era essencial fazer trabalho experimental. Então, esse artigo que acabou de aparecer, ele se chama Origens do Sistema Nervoso, dos Eucariontes e da Vida. Muito obrigado.